Bom, gente, vamos lá. Para quem está aqui a primeira vez, lembrar a você que essa live a gente faz aqui. A gente está num projeto chamado O Evangelho Praticado, partindo do princípio que eu creio que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio fundar mais uma religião. Então, o Evangelho e religião não são a mesma coisa. Ser evangélico não tem a ver com, de fato, ou tão somente frequentar uma igreja. Como eu falei no início, para mim tem muita gente... existem dois tipos de evangélicos no mundo. O evangélico que vive os princípios do evangelho e os evangélicos que só são evangélicos porque são membros de uma igreja evangélica. Então, nem todos os que são membros de uma igreja evangélica vivem o princípio do evangelho. E nem todos os que vivem princípios do evangelho necessariamente estão dentro de uma igreja, não é? Então, por isso que Jesus diz que é pelos frutos que a gente conhece e não pela frequência ao templo e nem pela indumentária, mas pelos princípios, pelos frutos que se manifestam no caminho, no dia a dia, não é? Então, só se ilude com esses evangélicos beligerantes, juízes, intolerantes, quem quiser. Para mim não é evangélico coisa nenhuma, não na perspectiva de se viver o evangelho. Agora, que é membro de uma igreja evangélica, não há dúvida, né? O número de evangélicos cresce no Brasil. O que não cresce no Brasil é o número de gente que vive os frutos do evangelho. Então, o número de gente que frequenta templo aumenta, mas nem por isso diminui os frutos das trevas, não é verdade? Então, só não entende quem não quer. Aí nós começamos a estudar Hebreus, capítulo de 1 a 12. Fizemos uma recapitulação rápida do que é o livro, e no final, no capítulo 13, eu disse que eu entendo o capítulo 13 como sendo a expressão daquilo que Jesus Cristo queria ver praticado em cada um daqueles que foi alcançado pela sua palavra. Claro que você acha quase tudo no Evangelho, mas eu lendo as Escrituras, eu acho no capítulo 13 de Hebreus, o resumo assim sistematizado dos valores existenciais que eu acredito Cristo gostaria manifestados na nossa existência. Então nós começamos lendo o capítulo 13 e aprendemos algumas coisas muito legais. Amor ao próximo, amor ao irmão, amor ao estranho, lembrar dos presos, ou seja, a gente, quando de fato é alcançado pelo Evangelho, então a gente ama o irmão, a gente ama o estranho, a gente ama inclusive aquele que nos persegue, aquele que nos rouba, aquele que nos faz mal, lembrar dos presos. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós vamos honrar o matrimônio. Ficamos 2 estudos falando sobre matrimônio. Eu acho que você deveria ouvir isso indubitavelmente, principalmente se você é casado. Ouve com tempo, para você não perder detalhes, porque é importante, porque hoje ninguém está conseguindo mais ficar casado com saúde. Então, uma pessoa casa, dá 1, 2, 3, 5 anos, já está descasando. E a tendência é piorar. Por quê? Está lá nesses estudos. Hoje, vou tirar aqui agora os comentários para você não se distrair. A gente vai para o versículo 5. Já estudamos 4, nós vamos para o verso 5. O que está... Espera aí, saiu aqui, minutinho. Vamos lá. Oh, Jesus. Vamos lá, versículo 5 diz assim, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Seja a vossa vida isenta de ganância. Olha que coisa interessante, irmão. Ama teu irmão. Filadélfia. Ama ao estranho. Filoxenia. Lembrai-vos dos presos.
ou seja, ama inclusive aos que te perseguem. Honra o matrimônio. Honra a lei de Deus para a família. E aí, quando chega no versículo 5, não ame o dinheiro. Não seja ganancioso. Ele inverte o conselho. Então, cara, o Evangelho é lindo, a Bíblia Sagrada é muito lindo. O amor é a marca do cristão. Ama teu irmão, Filos Adelphos. Ama o estranho, hospitalidade, filoxenia. Lembra com amor empático daqueles que te fizeram mal. Ama os que te fizeram mal. Ama os preceitos da palavra sobre o matrimônio. Mas não amem o dinheiro. Seja a vossa vida isenta de ganância. Isenta. O que o texto está dizendo para nós aqui é o que, irmãos? Cuidado com o dinheiro. Ele pode lhe adoecer. Ele pode arruinar a sua vida. Seja a vossa vida isenta de ganância. Deixa eu mostrar algumas versões da Bíblia a respeito desse versículo. Na JFA, da João Ferreira de Almeida, a tradicional diz: sejam vossos costumes sem avareza. Na Nova Versão Internacional está escrita: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Na Bíblia de Jerusalém está escrito que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. E na Bíblia, na linguagem de hoje, está dito lá: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Então veja, qual é a exortação da Bíblia em todas as versões? Não deixem que o dinheiro os adoeça. Não deixem que o dinheiro adoeça vocês. Então a exortação precípua, primeira aqui, é contra a avareza. A ideia de pegar o dinheiro e tê-lo como alvo mor da vida, tê-lo como força propulsora, tê-lo como algo que você não consiga soltar de jeito nenhum, que se soltar, se perder, você vai se ver vazio, miserável, infeliz. Não permita que o dinheiro vos adoeça, ou seja, a guerra deve ser contra a avareza. Aí a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a avareza. Um pouquinho não, muitão. A avareza no grego é a palavra afilarguros. Afilarguros, que é uma palavra derivada da palavra filarguros. Filarguros é amor ao dinheiro. Philos, arguros, amor ao dinheiro. Afilarguros é não ame o dinheiro. Não ame. Seria avareza. Agora, deixa eu mostrar para vocês algumas considerações bíblicas sobre a avareza. A gente vai evoluir, tá? Mas eu preciso alicerçá-los para a gente chegar onde a gente quer. Primeira coisa que a gente descobre sobre a avareza na Bíblia Sagrada: ela nasce no coração. Marcos 7, de 21 a 23. Se você tem Bíblia aberta aí, veja o que o texto está dizendo. Marcos capítulo 7, de 21 a 23. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça ou a avareza, as maldades, o dolo, a libertinagem,
a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Veja lá, na descrição do que de mim procede e que me contamina está a avareza. Em outras versões, cobiça. Então, quando a Bíblia condena a avareza, está condenando algo que nasce no meu coração, que nasce no teu coração. E se assim é, a nossa má relação com o dinheiro não é um problema meramente administrativo. Não é questão de gestão financeira. Se a avareza, a cobiça nasce no coração, nasce dentro, a avareza é algo de ordem patológica e, claro, também espiritual. Então, quando a gente fala de avareza, de uma relação desequilibrada com o dinheiro, com as coisas materiais, nós não estamos falando só de gestão financeira, não. Nós estamos falando de algo que já adoeceu o meu ser e de algo que já tem acesso a dimensões espirituais. Porque a Bíblia diz que me contamina. É o que sai de mim que me contamina. A cobiça sai de mim e me contamina. Me contamina porque depois que saiu de mim, veio ao campo do ser. Então aqui está no campo do devir, do vir a ser. Mas quando de mim sai, ou seja, é praticado, eu me apego à coisa, esse vir a ser passa a ser. Quando é semente para espiritualidades antagônicas. Então a avareza, a má relação com o dinheiro, adentra a níveis espirituais. Não é só questão de um pão duro, não é só questão de um miserável, não é só questão de um sovina. E a gente já está falando aqui de miserável, pão duro, sovina. Eu tenho certeza que a gente se lembra de alguém que está no nosso círculo. Se não é você, o próprio, eu e você lembramos de alguém que é avarento, que é dá tchau com a mão fechada, que é miserável mesmo. E essas pessoas têm algumas características comuns. Mas vamos falar um pouco mais da avareza. A Bíblia diz que a avareza vicia o coração. E o vício é uma escravização. A gente sabe disso. Vou tirar lá de Ezequiel, capítulo 33, 31. Diz assim, ó. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Ezequiel se falando com Deus a respeito do seu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas olha só, mas o seu coração vai após o lucro. Ezequiel está sendo usado por Deus para advertir ao povo, que costuma estar diante dele como profeta para ouvi-lo, se assentam como se fosse povo de Deus. Olha a igreja aí. Ouvem as palavras de Deus pregadas pelo profeta, só que essas palavras nunca são transformadas em obras. Ou seja, a boca professa a palavra, a boca decanta a palavra, canta a palavra, o ouvido ouve a palavra, mas essa palavra não frutifica neles. Por quê? Porque o coração está viciado no lucro. O coração vai após o lucro. O coração está escravo da matéria. O coração não está mais em Deus. Esse texto trata de uma desconexão espírito existencial. Por dentro, eu tenho a ideia de que amo a Deus e a palavra. Por dentro, eu estou sentado dentro de uma comunidade evangélica, me sinto evangélico, me sinto alguém apaixonado pela palavra, mas Deus está dizendo, não, você só aparenta porque o seu coração é materialista. O seu coração é escravizado pelo lucro. Você parece ser uma coisa e é outra. Você vive uma desconexão espiritual e existencial. A gente tira essa realidade da igreja de Sardes, irmãos. Tens fama de que vives, mas estás morta.
Quem analisava a igreja de Sardes de fora para dentro, dizia: que igreja abençoada, que igreja pujante, que igreja portentosa, que igreja ungida de Deus, que igreja maravilhosa. Quem olhava de fora para dentro. Mas Deus, que olhava a igreja de dentro para fora, estava dizendo sobre a igreja de Sardes: você é um defunto disfarçado. A tua fama é de igreja pujante e viva, mas eu sei que por dentro você carrega a morte. E o texto está dizendo que quem foi tomado pela avareza pode estar sentado na igreja todo dia, pode ter discurso evangelical, pode pregar a palavra, pode adorar, pode se arrepiar, pode cantar, mas dele não vai fluir mais nada, porque ele é um defunto disfarçado. Digo mais, quando o nosso coração é tomado pela avareza, nós sofremos uma redução. É a redução do Deus que servimos. Por quê? O Deus que servimos, ele é reduzido de todo-poderoso a um supermercado existencial. Ou seja, a gente só lembra de Deus quando falta alguma coisa na nossa despensa. A gente só tem palavras para compartilhar com o Senhor quando é para tirar alguma coisa dele. Quem tem o coração viciado em dinheiro, ele não consegue valorizar outras coisas que estão para além do dinheiro, como família, amizade, Deus, vida devocional. Ele só pensa em coisas. Agora, olha que coisa grave, irmão, que eu vou dizer para vocês. Não esqueçam isso que eu vou falar a vocês agora. Minhas ovelhas já ouviram isso. O materialismo, ele é tão grande na gente, e muitas vezes inconsciente, que a gente não percebe que esse materialismo em nós mudou até o conceito do que a gente conhece como oração. Nós fizemos a sinonimização entre oração e petição. Quando a gente fala vamos orar, na verdade o evangélico está dizendo vamos pedir. Ou seja, o crente não consegue orar a Deus sem pedir nada a Ele. Eu sei que na cabeça de alguns de vocês é confuso. Mas como é que a Bíblia diz que nós devemos falar com o Senhor? Com orações e súplicas. Orações e súplicas. Oração é uma coisa, súplica é outra. Então, a súplica é petição. A oração não. A oração é um diálogo. Nesse diálogo, eu posso incluir a petição. Mas a petição não é a oração. E aí, toda vez que você ora, quando ora, na sua oração, você está tentando tirar alguma coisa de Deus. A gente tira uma lista existencial e diz: Deus, eu quero meio quilo de paz, eu quero 2 quilos de prosperidade, eu quero cura, eu quero honra, eu quero comprar isso, eu quero me livrar daquilo, eu quero isso. A gente faz uma listinha para Deus. E aí o que acontece? Como a gente só se lembra para falar com Deus quando a gente está precisando de algo, toda vez que a gente fala com Deus é para tirar algo dele, o que acontece? A maioria dos crentes não tem experiência na oração. Por quê? Porque eles entram num lugar secreto imaginando que Deus está feliz porque eles entraram no lugar secreto. Mas lá de dentro Deus está dizendo: lá vem o pidão. Lá vem aquele que só fala comigo para tirar alguma coisa de mim. Ele nunca fala comigo sem pedir alguma coisa. Faça uma autoanálise, vê se não é verdade. Como eu já falei, vamos imaginar que você tenha 2 filhos. Um filho chega na sexta-feira, no fim da tarde, e pula no teu colo: pai amado, oh, papai, como eu te amo, oh, papai, você é o amado da minha alma, papai, sem ti eu não sei viver, papai, como tu és querido do meu coração, sem ti eu não vivo, papai. Depois disso ela diz assim: pai, me arruma 50 aí que eu vou sair com as minhas amigas hoje. Aí o pai vai lá dar 50 mil reais. Ela vai embora. Volta só na outra sexta-feira: papai, que saudade, papai, não dá mais para viver sem ti, papai. Papai, eu te amo, papai. Aí depois disso tudo: pai, tem 50 aí? Aí tu dá 50, ela vai embora. Volta só na sexta-feira: ô, papai amado, não dá para viver sem ti, papai amado. Quero voltar ao primeiro amor, papai amado, tem 50 aí? Só volta na outra sexta-feira. Mas tem uma outra filha
que na segunda-feira acorda, benção, pai, tá tudo bem, pai? Tá precisando de alguma coisa, pai? Tô saindo agora, quer que eu faça alguma coisa pro senhor? Não, minha filha, tá tudo bem, pode ir, Deus te abençoe, ela vai embora. Quando chega em casa, boa noite, papai, como é que foi seu dia, papai? E tal. De manhã ela fala contigo de novo, na terça, na quarta ela fala contigo, na quinta ela fala contigo, na sexta ela fala contigo, e você diz assim, filha, tá precisando de alguma coisa? Não, pai, eu tô suprida, em ti eu tô suprida, muito obrigado. Bom, qual das duas filhas o pai ama mais? Nenhuma das duas, o pai ama igual. Mas qual das filhas dá mais prazer ao pai? A que só fala com ele para pedir alguma coisa? Que o adora, depois extrai algo? Ou aquela que quer servi-lo? Ou aquela que se dispõe para ser usada por ele? Ou aquela que lembra dele todo dia? Quando nós somos tomados pelo materialismo, toda vez que a gente fala com Deus é para tirar alguma coisa dele. Então um exercíciozinho para casa hoje, para você, antes de você dormir, tenta fazer uma oração de 3 minutos sem pedir nada a Deus. Alguns de vocês devem estar dizendo, mas o que eu falo se não for para pedir nada? Pois é. Você quando está com seu namorado, seu marido, sua esposa, você não ama muito, o que você fala para o seu amado, para a sua amada? O que você fala quando você está com alguém que você admira demais? O que você pode falar para um Deus que é grande como o teu e que você ama? Oração é uma expressão que sai da alma. Mas o materialista não consegue. Ele não sabe fazer disso. O Deus Todo-Poderoso é transformado num supermercado. Eu vou lá e tiro do mercado quando a minha despensa esvazia. Quem tem o coração viciado pelo dinheiro não consegue valorizar vida devocional, leitura frequente, família, amizades. Ele só pensa em ter. E qual o problema disso? Quando a gente lê Eclesiastes 5:10, a gente lê um texto que diz assim, ó, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Então o texto está dizendo que amor ao dinheiro é amor, mas é um amor patológico. E esse é o pior de todos os amores. Por que é o pior de todos os amores? Porque quem ama o dinheiro está empobrecendo de amor, porque o objeto amado não pode devolver o amor ofertado. Quando nós amamos coisas, quanto mais amamos, mais pobres ficamos. Quanto mais amamos, mais infelizes somos. Por quê? Porque nós estamos amando uma coisa que não pode devolver amor. Então nós estamos desperdiçando amor. Nós estamos empobrecendo. Amor só deveria ser ofertado a seres vivos. Eu não vou nem falar só a seres humanos. Porque quando a gente oferta amor ao nosso animalzinho, ele devolve esse amor. Quando você oferta amor ao teu cachorro, ao teu gato, ele devolve esse amor. Agora, quando você oferta amor ao teu carro, quando você oferta amor ao teu trabalho, ao teu dinheiro, à tua conta bancária, você está ofertando um sentimento que não pode ser devolvido. Então, quanto mais você ama, mais pobre você fica, mais frustrado em amar você se torna, e aí fica se tornando incompetente na prática do amor. É como se o amor fosse esvaziando em você, ó, o tanque de amor fosse acabando, chega uma hora que você não contém mais força para emitir amor, tuas relações vão indo à bancarrota. E o triste, grave isso aí, é que quem está adoecido por esse amor não se importa a priori com a ausência desse ou de outros amores. Ou seja, eu estou dando amor à coisa, o amor não vem? Não importa. Eu não preciso de nada porque eu tenho dinheiro. Pois é, ele acha que empobrecer nesse amor não é importante. Agora, quando ele perder o que tem, ou quando já tiver comprado tudo que o dinheiro pode comprar, e ele perceber que continua vazio, aí ele vai sentir falta do amor dos amigos, da esposa, do marido, dos irmãos. Ele vai perceber que para ganhar dinheiro, por amar ao dinheiro, ele se divorciou com tantos outros amores, com tanta gente, tantas coisas, tantas realidades, tantas missões,
que fizeram dele o que ele é, que só quando ele perder tudo que ele vai perceber o quanto que ele é pobre. Como eu já falei aqui, pessoas que são como Ibsen, são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. É o materialista. Então a avareza é um problema grave, é uma desgraça. Estou matando um mosquito aqui. E mais, vamos falar um pouco mais sobre a avareza. É a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas, e nocivas, as quais submergem, olha só, os homens na ruína e na perdição, os que querem tornar-se ricos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos males? Todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha que coisa interessante, irmãos. Mas os que querem tornar-se ricos. Aí alguns falam assim, pastor, então é pecado ser rico? Não é o que o texto está dizendo. O texto, a priori, não está falando da riqueza. Está falando do desejo do homem que quer possuí-la. E o que esse desejo pode produzir no coração daquele que o possui? Porque esse desejo, se transformado em ganância, faz com que o sujeito seja capaz de fazer qualquer coisa para chegar à riqueza. Então, o que o texto condena não é a riqueza, mas os meios que o homem que deseja tal riqueza pode usar para chegar até lá. E dependendo dos meios que ele usa para chegar até lá, ele cai em tentação e laço, em concupiscências loucas e nocivas, faz com que ele se submerja em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor a ele arruinou essa gente, e aí nessa cobiça se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então é pecado ser rico? Não é não, irmão. Não é pecado não. Pecado é o meio que alguns têm usado para chegar à riqueza. Pecado é desejar tanto a riqueza que chega a fazer com que você comprometa seus princípios, seu nome, corrompa sua metodologia, deforme seu caráter. Em nome dessa riqueza material, você vive um empobrecimento espiritual, um empobrecimento existencial, um empobrecimento relacional, familiar, o empobrecimento de toda a ordem. Na ganância de uma riqueza, que é a do dinheiro, você perde tudo que tinha. Perde a própria dignidade. É isso que a Bíblia condena. Agora, olha que coisa interessante. Vamos analisar esse texto detidamente? Os que querem tornar-se ricos caem em tentação e laço. Caem em tentação. Pensa comigo. Na oração do Pai Nosso, tem uma fala de Jesus que diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. E não nos deixes cair em tentação. Essa oração é a oração modelo que Jesus nos deixou. Nem eu, você, quando orar, inclua na sua oração: Pai, não nos deixes cair em tentação. Então, o desejo de Deus
para seu filho, para nós, seus filhos, é que uma vez que nós seremos tentados, que nós não caiamos nessa tentação. Ou seja, que Ele tenha acesso ao nosso coração e mente, para que nós saibamos detectar espiritualmente, discernimento do Espírito, quando nós estivermos diante de uma tentação. Então, não nos deixe cair em tentação Pai, mantenha-nos unidos a Ti e de tal forma submisso ao Teu Espírito, de modo que toda vez que uma tentação estiver diante de mim, eu saiba discernir, mesmo que ela pareça uma bênção Tua, e eu não caia em tentação. Bom, esse texto está dizendo que quem deseja ser rico cai em tentação. Ou seja, é a desconfiguração do projeto de Deus em nós. É o dinheiro desconfigurando a vontade de Deus em mim. É o dinheiro bloqueando o acesso ao Espírito Santo em mim. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não permitiria que nós fôssemos tentados com uma tentação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Então não existe tentação mais poderosa do que nós. Então por que tem tanta gente caída na tentação, pastor? Porque a força dela não foi força que tocasse nossa fraqueza. Ela veio com estratégia espiritual. Ela não pareceu estratégia. Quantas vezes nós estamos diante de possibilidades e ofertas financeiras e a gente diz assim, só pode ser de Deus. Gente, Deus está abrindo porta para mim. Deus está me rasgando o céu sobre a minha vida. Deus está... E você está caindo numa cilada. Você está sendo espiritualmente desconfigurado. E eu e você sabemos, sejamos nós alguém com dinheiro e sejamos nós duros feito um coco, nós sabemos o quanto o dinheiro pode desconfigurar completamente a vida de uma pessoa. A gente sabe como uma pessoa do bem pode ser deformada por causa do dinheiro. É disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo mais. Caem em tentação e em laço. Laço. Ora, o que um laço faz, irmão? Vem aqui. Vou pegar aqui o meu carregador. Ó, isso aqui vamos imaginar que isso aqui seja uma corda, tá? Aí aqui eu faço um laço, ó. Fiz um laço. Esse aqui sou eu, ó. Olha o que o laço faz, ó. Me prende, me amarra. O texto está dizendo que quando eu sou avarento, tenho cobiça, amo ao dinheiro, eu caio em laço. Do que o texto está dizendo? É a perda da liberdade. Não, vou mais além. É a perda da liberdade sem a consciência de tal perda. Eu me tornei escravo, não sou mais livre, mas não sei que não sou livre. Eu me tornei escravo do dinheiro, mas não consigo admitir que sou escravo dele. Ou seja, eu vou um pouco mais além. É como se a gente fosse livre, menos para viver a liberdade plenamente. Eu sou livre, mas não posso viver plenamente. Por quê? Se for para tocar no meu dinheiro, se for para gastar o meu dinheiro, se for para abrir mão de uma possibilidade de ganhar muito dinheiro, eu não consigo. Brigo com a esposa, brigo com o marido, brigo com o filho, brigo com Deus, roubo de Deus, só nego o que é de Deus. Eu me deformo. Eu me deformo. É uma deformação terrível. Eu poderia dar um monte de exemplos de gente que está no meu entorno, mas não é ético fazê-lo. O texto diz mais. Diz que quem ama o dinheiro cai em concupiscência louca. Concupiscência louca. A palavra concupiscência louca, irmão,
no grego é a palavra epitomia, desejo mal. Quem ama o dinheiro é tomado por desejos malignos, nessa busca louca e desenfreada por riquezas materiais, nessa busca louca e desenfreada por coisas materiais, a personalidade inteira do indivíduo vai sendo pervertida, vai sendo deformada. Aí o que acontece? Quando ele tiver atingido o alvo, eu desejo, vamos imaginar que isso aqui seja dinheiro, meu alvo está lá na frente, eu quero esse negócio, e eu trabalho de sol a sol, eu faço negócio, eu faço politicagem, eu comprometo o meu nome, eu abandono minha vocação, eu abandono o altar, eu abandono o meu dom, eu renego Deus, porque eu preciso ter isso aqui, eu quero ter isso. Pois bem, você vai se corrompendo, vai sendo deformado, desconfigurado, e aí quando você chegou na coisa que você desejou lá na frente, você já não é mais a pessoa que era quando isso aqui era só um sonho, isso aqui era um outro desejo. Cheguei onde eu queria, na matéria. Esse que chegou na matéria já não é mais você. Aí vem outra palavra muito forte, viu, gente? Segura aí, amor de Deus pro teu coração. Quanta gente eu encontro no caminho que num momento infelizes diz assim: pastor, Deus fez promessas a mim que não cumpriu, estou frustrado com Deus, estou chateado com Deus, estou triste com Deus. Eu me afastei de Deus, me afastei da igreja porque Deus cumpriu e não fez. Falei, como assim que Deus cumpriu? Deus prometeu e não fez. Você está chamando Deus de mentiroso? Você está falando que Deus é um mau caráter? Você está falando que Deus é doente, tem amnésia? É isso que você está falando? Não, não é isso que eu estou falando. Ora, se Deus prometeu e não cumpriu, ele é mau caráter. Se Deus prometeu e não cumpriu, é mentiroso. Se Deus prometeu e não cumpriu, tem amnésia, é doente. Você afirma que Deus é doente? Não. Você afirma que Deus é mentiroso? Não. Você afirma que Deus é mau caráter? Não. Então, se a promessa feita não foi cumprida, então a razão é outra. Claro que é. Uma das palavras mais emblemáticas na Bíblia Sagrada é dada à igreja de Éfeso. Deixa eu ler o texto para você, lá no livro de Apocalipse, só para você lembrar. Estava aqui no meu script, não, mas eu acho que abençoa mais a você fazendo isso. Olha a carta à igreja de Éfeso, irmão. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Aí ele começa falando da igreja. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, não desfaleceste. Olha que igreja abençoada. Essa igreja, Jesus só enche de elogios. Mas o versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele bota 10 características positivas e uma negativa. Qual? Deixaste o teu primeiro amor. O que é isso aqui, irmão? Vou explicar para você. Porque, embora tenha 10 características positivas, essa negativa teria como consequência o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Ele está dizendo, olha só que igreja tremenda.
Conheço o teu trabalho, a tua perseverança, não suporta os maus, põe à prova os que se dizem apóstolos não são, achaste mentirosos, tens perseverança, por amor do meu nome sofreste, não desfaleceste, mas alguma coisa aconteceu que vocês perderam o primeiro amor. O que é perder o primeiro amor, irmão? Ou seja, eu abençoei, diria o Senhor, a igreja de Éfeso começou aqui e ela veio muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, até aqui Deus abençoou. Aqui Deus disse assim, ó, pode parar. Eu estou vendo a tua história todinha. Mas agora eu tenho uma coisa contra ti, tu deixaste o teu primeiro amor. Como assim? Se você não mudar, Éfeso, eu produzo a tua inexistência. Eu arranco você do seu lugar. Ou seja, Deus está dizendo, eu te abençoei daqui até aqui. Daqui para frente eu não abençoo mais. Preste atenção, irmão. Deus abençoou daqui até aqui. A igreja continua fazendo a mesma coisa, mas Deus está dizendo, daqui para frente eu não abençoo. Ué, por que não abençoa? Se o Senhor me abençoou daqui até aqui e eu continuo fazendo a mesma coisa, por que não me abençoaria daqui para frente? Porque eu vi que a razão que você faz o que sempre fez mudou. Daqui até aqui você fez com uma motivação. Aqui eu estou percebendo que embora você faça a mesma coisa, não faz mais pela mesma motivação. Você perdeu aquele primeiro amor. Você perdeu aquele fogo com o qual você fazia. Aquela razão perfeita pela qual você fazia. Você fazia com amor, com voluntariedade. Aquilo fazia parte de você. Embora você continue fazendo a mesma coisa, eu vejo que a motivação não é mais amor. Se você não voltar ao seu primeiro amor, embora você faça a mesma coisa, eu me torno teu inimigo. Veja só. O Deus que abençoava deixou de abençoar, ainda que a igreja fizesse a mesma coisa. É porque a motivação, a interioridade, o espírito mudou. Então escuta o que eu vou lhe falar. Tem muita gente a quem Deus prometeu uma coisa e não cumpriu. Por quê? Porque Deus é mentiroso, mau caráter, doente? Não. É porque aquele a quem Ele prometeu não existe mais. Você mudou. Esse que você é hoje e reclama que não recebeu o que Ele te prometeu ontem, esse aqui não é mais aquele que você era quando Ele te prometeu. Quantos crentes, irmãos, transformaram Deus num supermercado existencial? Quantos crentes só falam com Deus para tirar alguma coisa dele? É como eu falei na live passada, parece uma noiva, mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú, só pensa em coisas, não falam com Deus por amor, falam por interesse. Então Deus, quando percebe que nós estamos sendo tomados por cobiça, por avareza, Deus percebe essa loucura pela qual nós estamos passando. O que Ele faz? Ele interrompe o que Ele prometeu para nós, porque aquele para quem Ele prometeu não existe mais. Quem é você hoje? Você ainda tem comunhão com Deus igual aquela que tinha quando Ele te prometeu? Você ainda está cumprindo a missão? Está no altar? Está dentro da tua vocação? Ou será que correr atrás das coisas, do trabalho, da carreira, do namoro, do afeto, do dinheiro, da matéria, não deformou você? Pois é. A Bíblia chama isso de epitomia, concupiscência louca. Deixar a Deus e o reino para correr atrás de coisas, concupiscência louca. Por quê? Porque você foi desconfigurado, porque o filho busca primeiro o reino, porque ele sabe que as coisas virão. Mas o texto diz mais, a gente tem pouco tempo. Diz que se desviaram da fé. Desvio da fé. E por que isso é grave demais, irmão? O que a Bíblia fala da fé? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu me desviei da fé, eu me desviei da palavra. Ok? Diz mais. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, eu abri mão da minha salvação. Eu sou salvo
pela graça por meio da fé. Diz mais, a Bíblia Sagrada diz que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Ou seja, eu fiz opção pela derrota. Quando o meu amor adoece, eu não amo mais a Deus ou seres vivos, princípios, para amar dinheiro, coisa, eu estou dizendo a Deus que a sua palavra não me interessa mais. Eu estou dizendo que eu abro mão da minha salvação. Eu estou dizendo que eu faço opção pela derrota no mundo. E Deus respeita a sua decisão. Abre mão da palavra e dizer: Deus, fecha a boca para comigo. E Ele fecha mesmo. Abre mão da salvação é ser abraçado por aquele que veio matar, roubar e destruir. Abre mão da fé que vence o mundo é dizer: Deus, eu faço opção pela derrota. E como eu vejo isso acontecendo o tempo todo. O tempo todo. E diz mais. O texto diz que o amor ao dinheiro produz muitas dores. Dores muitas. Ou seja, é dor de muita intensidade e dor em muitos lugares. É dor na família, dor no trabalho, em tudo o que lhe era de valor, vai machucando tudo, vai ferindo tudo. Algumas pessoas falam assim: poxa, pastor, parece que Deus esqueceu de mim, nada na minha vida dá certo. Como quem diz, tudo dói, nada flui. Tudo que eu começo fica pelo caminho, não consigo acabar nada do que eu começo. E eu não entendo por que está tudo errado, ou seja, muitas dores. Talvez porque o senso de valor esteja adoecido. Praticar o Evangelho, irmão, é ter uma relação com o dinheiro de tal forma saudável que, independente da quantidade que você tenha, fica bem claro se isso aqui é o dinheiro. Quem é dono de quem? Se eu sou dono do meu dinheiro ou o meu dinheiro é meu dono. O Evangelho, ele me prepara para lidar com dinheiro. Portanto, se há alguém que está capacitado para enriquecer, é o verdadeiro evangélico. Porque ele nunca vai ser possuído pelo que possui. Ele nunca vai ser servo do seu dinheiro. Ele vai ser senhor do seu dinheiro. Ele nunca vai ser tomado por um espírito de miséria. Ele nunca vai ser um miserável. Nunca. Jamais. Ele nunca vai ser tomado por avareza. Então, qual é o problema da avareza? Nós já aprendemos hoje tanta coisa, né? Nasce no coração, portanto pode ser patológico espiritual, vicia o coração e o escraviza. O que mais? É a raiz de todos os males. E para a gente terminar hoje, na próxima semana eu volto com o mesmo assunto. A avareza anula o poder da palavra na nossa vida. Palavra de Deus, hein? Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos, palavra do semeador, né? Parábola do semeador. O que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e olha só, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha só, se a fé é gerada pelo ouvir a palavra, a avareza, a cobiça, o amor ao dinheiro, tira do que a ouviu a capacidade de colher seus frutos. Se a fé é gerada pela palavra, o amor ao dinheiro tira daquele que ouviu tal palavra a capacidade de colher seu fruto. Por isso que a palavra é ouvida por tanta gente, frutifica em algumas pessoas. Quantas pessoas ouvem a mesma palavra e a mesma palavra não surte efeito nenhum, e outros estão recebendo com tanta avidez que chora toda vez que é alcançado por ela.
vê sua vida mudando tempo todo, gradativamente, dia após dia que tem contato com a palavra, algo nele e nela vai sendo transformado, vai sendo mudado, e alguns outros, quanto mais ouvem, mais duros ficam. Por quê? Porque a palavra nele é sufocada. É simples isso aqui. A avareza tira do homem a possibilidade de viver em Deus, de viver para Deus, de viver com Deus. Por isso que o texto é muito claro, Mateus 6:24, palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Ou seja, não podeis servir a Deus e às riquezas. Por quê? Porque a riqueza tem o poder divino no homem. Faz dele o seu servo, o escraviza, requer fidelidade total, seu tempo, quer sacrifício. Não dá. Não dá. Não tem como ser evangélico e ser miserável. Ou é miserável ou é evangélico, porque o evangélico é generoso. Porque quando ele tem, ele continua, ele exerce o poder sobre o que tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que está sob meu poder. Por que tem tanto crente que não consegue doar um centavo para a casa do Pai? Por que tem tanto crente que não consegue ofertar absolutamente nada? Ele é contra dízimo, ele é contra oferta, ele é contra tudo que diz dinheiro. E ele dá um monte de desculpa. Não, é porque não consegue mesmo. Não consegue mesmo. Ele não pode, não está no poder dele. Ele fala que o problema é bíblico, a gente sabe que não é. Ele diz que o problema é o pastor, ele diz que o problema não é nada, é que ele não consegue. Ele não é dono do seu dinheiro, o dinheiro dele é dono dele, ele é possuído pelo que possui. Agora, quando a gente consegue dar com alegria, nós estamos mostrando ao Senhor aonde é que está nosso coração. Por isso que Deus usa Paulo lá em Coríntios para dizer que Deus ama não ao que dá. Deus ama ao que dá com alegria. Dar dinheiro com alegria, só se esse dinheiro não exercer poder nenhum sobre aquele que dá. Então, ele dá com alegria. Essa alegria é que Deus abençoa. Então, grande parte dos evangélicos, quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Mentira. Deus não nos abençoa pelo que a gente faz. Deus nos abençoa pelo que Jesus fez. Então, não é porque eu dou dinheiro que Jesus me abençoa. Porque Jesus me abençoa, eu dou dinheiro. É diferente. Dinheiro é semente na nossa mão. Não é moeda de barganha, não. Então, eu não dou para ser abençoado, porque sou abençoado, dou. Esse é o discurso do Evangelho. Então, quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Isso é o discurso do pastor da igreja evangélica, não do pastor do princípio do Evangelho. Quanto mais você der, mais honrado por Deus você é. Quanto mais você dá, não é nada disso. Deus ama o que dá com alegria. O que Deus abençoa não é o quanto eu dou. É qual a motivação com a qual eu dou. O que Ele abençoa não é o que eu joguei no gasofilaço. É a alegria com a qual eu joguei. Porque para dar com alegria, só se o dinheiro for propriedade nossa. Porque se eu for propriedade do dinheiro, eu não consigo dar. Tá dando para entender? Então, quando a gente fala de evangelho praticado, irmão, a gente está dizendo assim, olha, cuidado com o dinheiro. Ele pode adoecer você. Ele pode te roubar do seu marido, ele pode roubar o tempo que você deve a ele, ele pode roubar o tempo que você deve à sua esposa, ele pode roubar o tempo que você deve aos seus filhos, a seus pais, ele pode roubar o tempo que você deve à sua vocação, ao seu Deus, ao uso do seu talento. Ele adoece você e ele faz com que você perca tantos amores importantes que te construíram, que te trouxeram até aqui. No Evangelho, a gente lida com dinheiro com equilíbrio, fazendo dele o nosso servo, porque quando o dinheiro é nosso servo, nós temos o melhor de todos os servos, mas quando o dinheiro é nosso Senhor, nós temos o pior de todos os senhores. E quando nós temos esse Senhor, o do céu é deixado de lado, porque ou nós servimos a Deus, ou nós servimos
as riquezas. Não dá para servir a ambos. Então, na próxima semana eu volto com o mesmo tema, né? Você já aprendeu que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E na semana que vem a gente termina com esse versículo que diz lá: contentai-vos com o que tendes. Do que o texto está falando? E a gente vai explicar isso, tá bom? Então, seria acomodação? Eu ganho tanto, eu não devo buscar mais? Eu devo esperar tudo no Senhor? Vamos ver o que ele está querendo dizer. E a gente tem certeza, a gente vai crescer um pouco mais, tá bom? Fiquem com Deus. Essa live, para você que está aqui a primeira vez, ela não fica no IGTV, ela vai para o meu canal do YouTube, que eu queria que, se você não se inscreveu, se inscrevesse e compartilhasse aí em um dos seus stories. Olha, visite esse canal, se inscreva nesse canal, assiste essa série, o Evangelho Praticado, ou Ser Humanidade, que está bombando geral. Compartilhe e, sobretudo, pratique o Evangelho, porque ele vai te ajudar a lidar com o dinheiro de forma muito saudável. E quando a gente aprende a lidar com o dinheiro de forma saudável, pode ser que ele chegue até nós como graça da vida, como graça de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite e um restante de semana com muito boas notícias. Fiquem com Deus. Beijo.